Olá, pessoal. Estamos aqui para mais uma aula de relatividade e, bom, na aula de hoje vamos continuar analisando as consequências lá dos postulados da relatividade restrita e mais em particular, entender melhor esse espaço-tempo que é previsto pela relatividade restrita, né? As propriedades do espaço-tempo. Então, vamos começar analisando 4 eventos. O evento A, B, C e D, como está aqui nessa figura. E eu quero analisar esses 4 eventos usando 2 referenciais, o S e o S', né? Usando aqueles diagramas de espaço-tempo que a gente viu nas últimas aulas, né? Então, o que a gente nota nesses eventos, quer dizer, a gente já discutiu lá desde a segunda aula que, por exemplo, há 2 eventos, a questão da simultaneidade ela é relativa, depende do referencial, né? 2 eventos podem ser simultâneos em um referencial e eles não serem simultâneos em outro referencial. Então aqui, usando esses diagramas de espaço-tempo, é bem fácil de ver isso, né? Então a gente vê que a princípio eu tenho esses 4 eventos e a gente viu na última aula como que a gente, para obter a coordenada de tempo, as coordenadas temporal e espacial dos eventos, como que a gente faz a projeção nos diferentes eixos para cada referencial, né? Então, no referencial sem linha, que é esse aqui, você tem, se você projeta, digamos, esses eventos no eixo CT, você pega que todos esses eventos, cada evento acontece em um instante diferente, sendo que, digamos, o evento A acontece primeiro, depois o evento B, depois o C e depois o D, né? Porque você tem essa ordem aqui dos valores TA, TB, TC e TD, né? Sendo que, em particular, você vê aqui claramente que o evento B ele acontece antes do evento C, né? Porque o evento C você faz a projeção assim, nesse eixo, e ele tem um valor maior do que o valor do TB. Agora, quando você vai para o sistema linha, aí você pega as coordenadas temporais fazendo a projeção numa linha paralela ao eixo x', né? E daí a gente tira que nesse referencial os eventos como A e C estão na mesma linha, estão exatamente em cima do eixo x', nesse referencial esses 2 eventos acontecem no mesmo instante, e como os eventos D e B eles estão exatamente na mesma linha paralela ao eixo x', mas eles estão aqui na mesma linha que correspondem ao mesmo instante de tempo, ou seja, esses 2 eventos no referencial linha são simultâneos. Mas a coisa mais curiosa que vocês veem que nesse referencial linha, como o C está exatamente aqui em cima do eixo x', ele acontece exatamente no instante 0, no referencial linha. E o evento B acontece depois do instante 0, né? Porque ele está aqui em cima, exatamente em cima do CT', mas para um valor positivo, né? Então aqui você vê que a ordem inverteu. No referencial S, B acontece antes de C, e no linha o C acontece antes do B, né? E aí você poderia perguntar, bom, a partir disso, será que a relatividade restrita ela viola a causalidade? Porque eu posso ter eventos que num referencial aparecem numa ordem temporal e no outro referencial aparece na ordem oposta?
Isso não estaria violando causalidade? Então, para a gente poder analisar isso, a gente primeiro precisa analisar os tipos de intervalo que nós podemos ter em relatividade restrita, né? Então, a gente viu que o DS2 era definido dessa maneira e, devido ao fato de ter esse sinal de menos, a gente pode ter três diferentes tipos de intervalo. Você pode ter que o DS2 é igual a zero. Nesse caso a gente chama que é tipo luz. Ele pode ser maior que zero, a gente fala nesse caso que é tipo tempo, ou pode ser menor que zero, e aí nesse caso é tipo espaço. Tudo depende de qual dos dois termos é maior do que o outro, ou se os dois são iguais. Vamos analisar primeiro o caso tipo luz, quando o DS2 é igual a zero. Então, se isso aqui é igual a zero, eu posso passar esse dr ao quadrado para o outro lado, e aí a gente vai ficar com o seguinte. Então, tudo isso aí é um intervalo sempre entre dois eventos. Então, digamos que esses meus dois eventos eu vou chamar de evento 1 e evento 2. Então, as coordenadas de espaço e de tempo desses dois eventos vão satisfazer essa equação. Tá? E aí você vê que como a distância espacial entre eles é exatamente igual à distância percorrida por um feixe de luz nesse intervalo de tempo, então isso significa que esses dois eventos eles podem estar ligados por um feixe de luz. Você pode ter uma luz, digamos que o evento 1 acontece e depois acontece o 2, e a distância espacial entre eles é exatamente igual à distância que a luz percorre no intervalo de tempo entre esses dois eventos. Então, nesse caso, um pode ser causa do outro, porque um recebeu a luz do outro e aí ele está sabendo que o outro evento aconteceu. Vamos dizer, só para simplificar um pouco o problema, eu vou considerar que a diferença, digamos, os dois eventos acontecem, a diferença espacial entre eles seja só na direção x, tá? Vou considerar só uma dimensão espacial e além disso, eu vou chamar a coordenada x2 de x e a coordenada t2 de t, tá? Então, aí essa equação aqui, ela vai poder ser reescrita dessa forma, tá? Bom, como aqui eu tenho essa equação, eu tenho um quadrado dos lados, eu posso tirar a raiz quadrada e a princípio eu tenho duas soluções, com sinal positivo ou negativo, entre eles. Então, as duas possíveis soluções são ou essa primeira linha aqui, ou então essa segunda linha. E você vê que, digamos, se você considera esse x e esse t como sendo variáveis, você pensando lá isso aqui como uma equação que você vai escrever no diagrama de espaço-tempo, você pode verificar que isso aqui vai, pelo fato daqui o coeficiente na frente do x ser mais 1, isso aqui corresponde a uma reta com uma inclinação mais 1, ou formando um ângulo de mais 45 graus com a horizontal. E isso é uma reta, se você lembrar lá das aulas de geometria analítica, isso aqui corresponde a uma reta que passa pelo ponto com coordenada T1 e X1. Tá? Já essa segunda equação aqui, pelo fato de eu ter aqui o coeficiente na frente do x ser menos 1, isso significa que isso aqui é uma reta com uma inclinação menos 1,
ou seja, ele faz um ângulo de menos 45 graus com a horizontal, né? E ele também passa pelo evento com coordenadas CT1 e X1, tá? Então, essas duas retas seriam exatamente essas aqui que eu desenhei, né? Essa aqui com inclinação mais 1 e essa com inclinação menos 1, e as duas têm que passar por esse evento X1 CT1, tá? Então, a princípio, você tem que todos os pontos, digamos, o que significa isso aqui, essas duas retas? Essas duas retas são as retas compostas pelos pontos que satisfazem a essa equação daqui, tá? E essas retas, quer dizer, os pontos que estão aqui em cima dessas retas seriam pontos em que o intervalo entre qualquer um dos eventos que estão aqui em cima dessas retas, com relação ao evento 1, eles possuem um intervalo que satisfaz essa equação aqui, e essa equação aqui vem dessa condição, né? Ou seja, qualquer ponto que está aqui em qualquer uma dessas duas retas, o intervalo entre qualquer ponto daqui com ponto 1, ou evento 1, ele tem um intervalo ds2 igual a 0, que é um intervalo tipo luz. E a gente já tinha comentado antes que isso aqui é justamente, essas duas linhas correspondem à linha mundo de uma luz, de um raio de luz, passando aqui por esse evento 1. Isso aqui forma o que a gente chama de um cone de luz, com um vértice aqui nesse evento 1. Tá? Agora, vamos passar para o caso com o ds2 entre dois eventos maior do que 0, né? Então, escrevendo explicitamente o ds2, a gente vai ter essa relação, tá legal? Aí, mais uma vez, eu passo esse termo para o outro lado e a gente vai ficar com essa relação daqui, né? E o que essa relação aqui está falando? Você vê que a distância espacial entre esses dois eventos, ela é menor do que a distância que a luz percorre no intervalo de tempo entre esses dois eventos, né? Porque o que é isso que está do lado direito da igualdade? Isso aqui é a distância percorrida pela luz no intervalo de tempo T2 menos T1. Né? Quer dizer, isso aqui é a distância ao quadrado, né? E aí você vê que a distância realmente entre esses dois eventos é menor do que a distância que a luz percorre nesse intervalo de tempo entre esses dois eventos. Isso significa que você também pode ligar esses dois eventos por um sinal de luz, ou mais precisamente por um sinal com uma velocidade menor do que a velocidade da luz, né? Então isso significa que a princípio um evento tomou conhecimento de que o outro evento aconteceu, né? Porque eles podem estar ligados. Você tem tempo suficiente para você enviar um sinal de luz ou um sinal com uma velocidade menor que da luz, informando que o outro evento aconteceu, né? E em termos geométricos, se a gente volta a fazer tudo aquilo que eu falei antes, né? Como a coordenada do evento 2 em termos espaciais é menor do que, como eu falei, a distância que a luz percorre nesse intervalo de tempo, né? Então, o que acontece
é que esse evento 2 ele vai estar dentro do cone de luz com o evento 1 como vértice, né? Porque aqui você vê que, por exemplo, se você considera que o 2 está aqui, né? A distância entre os dois, a distância espacial entre os dois, deixa eu colocar aqui, seria, digamos, entre essa linha aqui e essa linha daqui, né? A distância espacial seria isso. E digamos, nesse mesmo instante igual ao evento 2, se sair um feixe de luz daqui, a luz chegou até essa posição, quer dizer, ele passou pela posição onde aconteceu o evento 2 e bom, continuou a luz indo, né? Então isso significa que o fato do evento 2 satisfazer essa equação daqui significa que ele está aqui dentro desse cone de luz. Isso vale tanto, pode estar tanto, digamos, na parte de cima do cone de luz, quanto pode estar na parte de baixo, né? Digamos, aqui também você vê que a distância espacial entre os dois é menor do que a distância que a luz leva para percorrer essa distância espacial entre os dois, né? Então, essa que é a maneira como, digamos, geométrica, como a gente representa esses dois eventos que satisfazem a essa condição, tá? Que o ds2 é maior que zero, tá? E agora, finalmente, o terceiro caso, que é o caso quando o ds2... Bom, e o caso de cima é o que eu chamei do evento tipo... Desculpa, do intervalo de tempo tipo tempo, né? Depois eu vou explicar a razão desses nomes, tá? Vamos considerar agora o terceiro caso, que é o caso quando o ds2 é menor que zero, né? Esse é o caso tipo espaço, né? Bom, escrevendo novamente essa condição daqui de maneira explícita, a gente pega isso. Tá legal? Bom, aí a gente pega mais uma vez esse termo, joga para o outro lado e a gente pega essa relação, né? E aí, aqui, o que acontece foi exatamente o oposto do outro caso, né? Você tem que a distância espacial entre os dois eventos é maior do que a distância percorrida pela luz nesse intervalo de tempo, o intervalo de tempo entre os dois eventos, né? Então, a princípio, você não dá tempo da luz, digamos que aconteceu um evento e saiu a luz desse evento. Não dá tempo da luz chegar no outro evento antes de ele acontecer, né? E aí, nesse caso, se a gente considera que você não tem nada que viaje a uma velocidade acima da velocidade da luz, você não pode ter uma relação causal entre um e o outro, né? Porque o outro evento aconteceu sem ele ter recebido um sinal informando que o outro evento aconteceu, né? Então, a princípio, ao contrário do que aconteceu nos outros dois casos, nesse caso aqui, quando o ds2 é menor que zero, a princípio você não pode ligar esses dois eventos por um sinal com uma velocidade que seja menor ou igual a c, né? E nesse caso, se você não tem nada que viaje acima da velocidade da luz, você não pode ter uma relação causal entre eles, tá? E aí, nesse caso, bom, é só repetir o que eu falei antes, né? O evento 2 não vai poder estar dentro do cone
de luz com vértice em 1. Ele vai ter que estar fora, né? Porque aqui, mais uma vez, é só repetir aquele argumento, né? Então, a distância espacial entre os dois é essa daqui, entre o evento 1 e o evento 2. Digamos que acontece aqui o evento 1 e sai a luz, exatamente quando acontece esse evento 1. Né? E aí a luz, esse aqui é a linha mundo da luz que saiu de 1. E aí você vê que no instante que acontece o evento 2, que você pega o instante a partir, tomando essa linha aqui na horizontal, né? Nesse instante, a luz ainda está aqui, a luz que saiu de 1. Ela ainda não chegou no evento 2. Né? Então, por isso que é aquilo que eu acabei de falar, que nesse caso você não tem uma relação causal entre eles. Né? E a mesma coisa acontece se ele tivesse acontecendo aqui antes, o evento 2 acontecendo antes, né? Você tem que a luz que chega em 1, ela teria que partir desse ponto para chegar em 1. Né? Se ela saísse daqui, ela viria numa linha até aqui, até esse lugar, não ia chegar a 1 antes de 1 acontecer. Né? Então, somente, como eu falei antes, só nos outros dois casos, quando o DS2 é 0 ou quando o DS2 é maior que 0, que você pode ter uma luz ligando os dois eventos, né? Ou um sinal com uma velocidade menor que c. Né? E somente nesses casos é que, a princípio, poderia ter uma relação causal, se a gente considera nada viajando acima da velocidade da luz. Daqui a pouco eu vou discutir o caso, o que aconteceria se a gente tivesse um objeto viajando acima da velocidade da luz. Né? Mas se a gente supor que nada viaja acima da velocidade da luz, um evento não poderia saber que o outro evento aconteceu. No caso, quer dizer, só nesses dois casos é que um poderia saber que o outro aconteceu. Né? Vamos agora ver se, nesses casos em que existe uma relação causal entre os eventos, se você pode acontecer aquilo de, por uma transformação de Lorentz, se num referencial acontece um evento e depois o outro, se por uma transformação de Lorentz, num outro referencial, você pode ver esses dois eventos acontecerem na ordem inversa. Né? Como naquele exemplo que eu dei bem no início da aula. Né? Então, vamos analisar isso justamente pegando um gráfico parecido com aquele que eu escrevi antes, né? Mas agora eu vou analisar a partir desse evento A. Né? Então eu tenho aqui esse evento A, voltei a ter aqueles outros evento B, C e D, e digamos que a partir desse evento A, eu desenho o cone de luz. Esse aqui, lembrando que o cone de luz ele tem que fazer 45 graus com relação à linha, à reta na vertical, na horizontal. Então, a partir desse desenho, você vê que só esse evento B que está dentro do cone de luz de A. Né? O evento C e D estão do lado de fora. Né? E pelo que a gente falou antes, a princípio, só esse B que poderia ter uma relação causal com A. Né? O evento C e D não podem, pelo que a gente falou antes, não deveriam ter uma relação causal com A. Né? Com A. Agora, a gente sempre pode, digamos, lembra que eu falei que quando eu passo de um referencial para um outro referencial, necessariamente a velocidade da luz, a velocidade de um referencial com relação ao outro não pode ser maior do que a velocidade da luz. Isso implica, a gente sabe que exatamente essa linha corresponde à linha mundo
da luz, né? E a princípio, a gente já discutiu antes, que o eixo X nunca vai poder fazer um ângulo com relação à horizontal. Quando se faz a transformação de Lorentz, o eixo X nunca vai poder fazer um ângulo maior do que 45 graus, se ele está movendo para a direita, né? E aí significa que o eixo T, que é 90 menos θ, né, nunca vai poder fazer um ângulo menor do que 45 graus. Né? Então, esse eixo T ele vai ter que estar, quando você passa de um referencial sem linha para um outro referencial linha, ou para outro duas linhas, ou para qualquer outro, esse eixo T, T', T duas linhas, tem que estar aqui sempre com uma inclinação maior do que a inclinação do cone de luz. Né? Então, você pode verificar que aqui eu desenhei só dois exemplos, né? Esse CT' e o C2', mas ele poderia também estar para cá, para o lado esquerdo, né? Eu poderia estar para cá, outro para cá. Você poderia desenhar vários eixos. Eu não desenhei muitos para não complicar muito o desenho, mas você vê que sempre o evento A, para qualquer eixo que você desenhe, o evento A vai estar aqui em 0. Supondo que em todos os eixos coincidem o instante 0 do referencial sem linha com o instante 0 do outro referencial. Né? E aí quando você pega qualquer outro eixo, o evento A continua dando na posição, no instante 0, e o evento B, independente de qual eixo você considere, ele sempre vai estar com valor com T maior do que 0. Né? Você poderia desenhar um outro eixo para cá, numa direção qualquer, quando você projetasse a coordenada, para pegar a coordenada do evento B, em qualquer eixo que você desenhe, sempre vai pegar um valor maior que 0. Isso implica que sempre, para qualquer referencial, o evento B, se o T de B é maior do que 0, é maior do que um instante que o A aconteceu. Isso significa que para qualquer referencial, esse evento B aconteceu depois do evento A. Né? Porque, mais uma vez, para qualquer referencial, eu posso até desenhar aqui mais um outro eixo. Eu poderia ter até um eixo aqui para o lado negativo, né? Então aqui eu poderia chamar isso aqui de um CT duas linhas. Né? E se eu projetasse o B aqui nesse eixo, eu ia pegar novamente o número maior que 0. Né? Então, todos os referenciais vão concordar, quer dizer, necessariamente B é consequência, os dois eventos têm relação causal e nunca você vai conseguir, em algum referencial, ver o B acontecendo antes do A. Né? Então, tudo bem, a gente aqui não violou causalidade. Né? Agora, por outro lado, como eu falei, os eventos C e D, eles estão fora do cone de luz, então não existe uma relação causal entre eles, a menos que tivesse um sinal maior que a velocidade da luz. Né? E, digamos, se a gente inverter a ordem entre os acontecimentos A com C ou A com D, isso não tem problema, porque não tem uma relação causal entre eles. Né? E, de fato, isso pode acontecer. Então, veja o seguinte, você pode pegar, por exemplo, esse sistema de coordenada duas linhas. Né? Nesse sistema de coordenada duas linhas, quando a gente projeta esse evento C para ver qual é o instante em que esse evento C
acontece nesse referencial duas linhas, o que você pega? Então, você tem aqui, eu desenhei o eixo CT duas linhas, né, que é essa linha que eu estou indicando, e eu desenhei aqui o eixo X duas linhas, né, usando aquela condição de que a gente viu na aula passada, que se esse ângulo daqui é θ, esse ângulo daqui tem que ser exatamente igual a esse, né? Então a gente tem que esse ângulo que eu estou desenhando tem que ser exatamente igual a esse, né? Então eu desenhei aqui, bom, meu desenho não é perfeito, né, mas a princípio deveria ser, tá? Então isso aqui é θ, aqui também é θ. E aí a maneira como a gente falou, como a gente pega a coordenada t para esse evento, eu tenho que pegar uma linha, que é essa linha verte, que é uma linha paralela a esse eixo. E quando eu faço isso, eu pego que realmente, para esse evento C, no sistema de coordenada duas linhas, o C acontece antes do A, né? Enquanto que no referencial sem linha, você vê que o A acontece aqui no instante zero, né? E no referencial sem linha, o C ele acontece mais ou menos nesse instante. Então, isso aqui que seria a coordenada C, do evento C no referencial sem linha, né? Então, você vê que no referencial sem linha, o evento C, como a coordenada temporal dele é maior do que zero, ele acontece depois de A, porque o A acontece em t igual a zero, né? Já para o referencial duas linhas, a gente acabou de ver que esse aqui, que é um instante que ele acontece, e ele acontece antes de A, né? Porque o A está aqui e o TA está aqui e o TC é um número negativo, ele acontece antes, né? Agora, então, dependendo do referencial, ele pode acontecer ou antes ou depois, o evento C com relação ao evento A. Mas, digamos, se a gente considera que não tem nenhuma informação que viaje acima da velocidade da luz, isso não é um problema, porque, pelo que a gente analisou, não dá tempo da luz chegar lá no evento, partir de A e chegar em C, né? Então, isso não é problema, supondo isso, que não tem nenhuma partícula viajando acima da velocidade da luz. Por outro lado, se a gente supõe que existe uma partícula viajando acima da velocidade da luz, que isso é possível, o que iria acontecer? Você poderia, nesse caso, ter a possibilidade digamos, acontecer o evento A, e aí ser emitido um sinal acima da velocidade da luz, tal que ele consiga chegar aqui no evento C. E aí aconteceu o evento C. E aí, nesse caso, o C iria ser causa do A, ou iria saber que o A aconteceu, né? Mas aí a gente teria um problema grave, porque a gente acabou de ver que no caso entre A e C, você pode ter um referencial em que eles vejam, onde você pode inverter a ordem temporal. Um pode acontecer, dependendo do referencial, um acontece antes e o outro acontece depois, ou vice-versa, né?
Isso seria um problema. Então, poderia acontecer o seguinte, um caso concreto. Imagina que esse A é o evento da pessoa apertar o botão para detonar uma bomba, e aí sai um sinal com uma velocidade acima da velocidade da luz e chega exatamente aqui em C, e C corresponde a explodir a bomba, recebendo esse sinal acima da velocidade da luz. Tá? Se você fosse para o referencial duas linhas, pelo que a gente já discutiu, você iria ver o evento C, ele iria acontecer antes do evento A. Mas isso é uma coisa que, bom, a princípio não faz sentido, né? Porque, pelo que eu acabei de falar, o C recebeu a informação, digamos, explodiu a bomba porque ele recebeu a informação do A apertando o botão da bomba. Né? Então você vê que se a gente tivesse um sinal ou uma partícula viajando a uma velocidade acima da velocidade da luz, isso iria violar a causalidade. Isso não é contra a relatividade restrita. Isso é contra a causalidade, pelo que a gente acabou de ver. Quer dizer, na relatividade restrita, lá o segundo postulado só fala que a velocidade da luz é a mesma para todos os referenciais. Não fala nada que não pode ter uma partícula ou algum sinal indo acima da velocidade da luz. Né? Então, o problema de ter uma partícula viajando acima da velocidade da luz é porque você iria violar a causalidade. Tá? E até existe um nome para essa, digamos, essa hipotética partícula que viaja acima da velocidade da luz, que essa partícula seria chamada de táquion. Né? E aí tem algumas vezes que algumas teorias preveem a existência desse táquion, e quando isso acontece, bom, você tem que, de alguma maneira, modificar a teoria para tentar eliminar esse táquion. Né? Então, por exemplo, na famosa teoria de superstring, né? Então, se você considera o que a gente chama da teoria de cordas sem férmions, eu não vou entrar aqui em detalhes, mas essa teoria tem táquions. Mas aí se você introduz o que a gente chama de uma supersimetria, e aí passa a ter uma supercorda, em determinadas condições, que eu não vou entrar aqui em detalhes, né? Aí você consegue, em algumas situações, eliminar esses táquions, e aí tudo bem, a teoria não tem problemas. Né? Então, o táquion numa teoria, uma teoria quântica de campos, é uma indicação que a tua teoria pode ter algum problema, né? Você tem que pensar o que fazer para tentar resolver esse problema, né? Que a princípio nenhuma teoria deve violar causalidade, quer dizer, pelo menos até hoje nunca a gente viu nenhum fenômeno violando causalidade, né? Então, a gente, em geral, a gente uma teoria não deve violar causalidade, né? Uma teoria física, né? Então, em resumo, a gente tem, o que a gente viu aqui foi o seguinte, imagina, eu tenho lá o evento A, e pelo que eu falei, qualquer evento que aconteça aqui dentro do cône de luz, tanto aqui na parte de cima quanto aqui de baixo, o intervalo entre qualquer evento dentro do cône de luz com o evento A, ele tem o DS2 maior que zero. Né? E aí a gente viu que nessa situação pode de fato ter uma relação causal entre esses eventos, e aí mas por uma transformação de Lorentz você não consegue mudar a ordem. Se num referencial os dois eventos acontecem em determinada ordem temporal, em qualquer outro referencial eles vão acontecer na mesma ordem. Né? Então, por causa disso, a gente fala que todos os eventos que estão aqui nessa parte de baixo
do cône de luz, eles aconteceram necessariamente antes do evento A e, portanto, eles correspondem ao passado do evento A, toda essa região daqui. E todos os eventos que acontecem aqui na parte de cima desse cône de luz, eles necessariamente acontecem no instante temporal depois do evento A. E, portanto, todos esses eventos aqui necessariamente estão no futuro de A, porque eles necessariamente sempre têm que acontecer depois, né? Agora, os eventos... Bom, e também não só os que estão aqui dentro, mas os que estão aqui nessa superfície também, tá? Tudo isso que eu falei vale também para a superfície, né? Agora, e aí no caso da superfície, o DS2 com relação ao evento A, o DS2 é 0. Agora, os eventos que estão aqui do lado de fora, com relação ao evento A, eles têm o DS2 menor que 0 e eles podem acontecer ou antes ou depois de A, dependendo do referencial, tá? E aí, a princípio, não existe uma relação causal entre qualquer evento que está aqui do lado de fora com relação ao evento A. Tá legal? Bom, agora você poderia me perguntar por que você tem esses nomes de intervalo tipo tempo e intervalo tipo espaço. Então, para responder essa questão, eu coloquei aqui esse desenho que tem aqui esses 3 eventos, o evento 1, o evento A e o evento B. E pelo evento 1 passa esse cône de luz em azul, que tem o 1 no vértice, e vocês veem que o evento A está do lado de fora do cône de luz e o evento B está do lado de dentro do cône de luz. E pelo que a gente falou agora há pouco, os intervalos entre esses eventos satisfazem essas condições aqui. Vamos primeiro analisar o caso do intervalo entre os eventos 1 e A, né? Nessa situação que o A está do lado de fora, o delta S2 é menor que 0. E bom, vocês veem aqui que eu desenhei uma linha que passa por o evento 1 e o evento A. E essa linha é uma linha que tem uma inclinação menor que 1, quer dizer, o ângulo entre ela e a horizontal é menor que 45 graus. E numa situação como essa, pelo que a gente viu nas últimas aulas, por uma transformação de Lorentz, eu sempre consigo encontrar um referencial onde o eixo x seja paralelo a essa linha, como esse referencial aqui em verde. Porque sempre o eixo x, para uma transformação de Lorentz, tem que ter uma inclinação menor que 1. Agora, quando a gente tem eixos assim inclinados, a gente viu que para a gente pegar a coordenada temporal de um evento, eu tenho que passar uma linha que seja paralela ao eixo x. Mas, por construção, pelo que eu acabei de falar, a linha que é paralela ao eixo x, que passa por A, também passa por 1. Portanto, nesse referencial, esses 2 eventos, eles acontecem no mesmo instante. E nesse referencial, a única diferença entre esses 2 eventos é uma distância espacial. Portanto, a gente fala que nessa situação, esse intervalo é um intervalo tipo espaço, porque a gente sempre encontra um referencial onde a diferença entre os 2 eventos é uma diferença puramente espacial. E, bom, pelo que eu acabei de falar, nesse referencial, o delta T entre os eventos é 0 e o delta R entre os eventos é diferente de 0. Portanto, nesse referencial, o delta S2 ele não vai ter aqui o termo delta T. Ele só vai ter aqui o termo delta R ao quadrado. E como esse termo ele tem um sinal de menos, isso está consistente com o fato de que esse delta
delta S2 tem que ser menor que zero, né? Então, sempre no intervalo tipo espaço, o delta S2 vai poder ser escrito dessa maneira, tá? Agora, vamos para o outro caso, o caso entre os eventos 1 e B, né? Que o B está dentro de cône de luz e o delta S2 é maior do que zero. Então, nessa situação, eu já desenhei aqui uma linha ligando os dois eventos. Como essa linha aqui, vocês veem que ela tem uma inclinação maior do que 1, eu nunca vou poder, por uma transformação de Lorentz, encontrar um referencial onde o eixo x seja paralelo a essa linha. Mas, por outro lado, eu sempre vou poder encontrar um referencial onde o eixo t seja paralelo a essa linha, como esse referencial aqui em vermelho, né? E aí, mais uma vez, usando aquele resultado de como pegar a coordenada espacial quando você tem eixos assim inclinados, você tem que, para a coordenada espacial de um evento, você tem que pegar uma linha que seja paralela ao eixo t, aqui no caso ao t duas linhas, né? E pelo que eu acabei de falar, a linha que é paralela, a linha que passa por B e que é paralela ao eixo CT duas linhas, é uma linha que passa por B e também passa pelo evento 1. Portanto, nesse referencial, esses dois eventos, eles acontecem na mesma posição. E a única diferença entre esses dois eventos, nesse referencial, é o intervalo de tempo entre eles, tá? Então, a gente diz que sempre que eu tenho o delta S2 entre dois eventos sendo maior do que zero, a gente sempre pode encontrar um referencial onde a diferença entre esses dois eventos é puramente temporal. Os dois eventos acontecem na mesma posição e a diferença entre eles é puramente temporal. E aí a gente fala que esse intervalo é um intervalo tipo tempo, tá? Então, aí nesse intervalo, como eu acabei de falar, desculpa, aqui faltou duas linhas. Então, deixa eu colocar aqui. Então, nesse referencial, a diferença, digamos, espacial entre eles é zero, né? E ele só tem uma diferença temporal, né? Um intervalo de tempo diferente de zero, né? E aí, nesse caso, o DS2, a princípio o DS2 tem os dois termos, né? Mas aí o termo espacial é zero, e aí você fala que esse DS2, nesse referencial, você identifica só com esse intervalo de tempo entre os dois eventos, né? E aí, como eu falei, a gente fala que isso aqui é um intervalo tipo tempo, né? E aí, por causa disso, a gente já tinha falado algumas aulas atrás que sempre quando eu estou num referencial onde ocorrem dois eventos e esses eventos ocorrem na mesma posição, só separados por um intervalo de tempo, a gente falou que quando isso acontece, esse intervalo de tempo que ocorre na mesma posição, a gente chama isso do intervalo de tempo próprio, tá? Então, a gente pode identificar, quando eu estou nesse referencial S duas linhas, a gente tem que esse intervalo de tempo é o que a gente, na notação antiga, a gente chamava, que é o que a gente vai usar sempre, né? É o delta tal, é o intervalo de tempo próprio,
tá? E aí a gente pode inverter essa relação daqui. Eu posso passar esse C aqui para baixo e tomar a raiz quadrada, e aí eu posso falar que o intervalo de tempo próprio entre esses dois eventos, o evento 1 e o evento B, ele é a raiz desse intervalo dividido por C. Tá? Eu só peguei essa relação daqui e, bom, inverti ela. Só isso que eu fiz, né? Então, sempre quando a gente tem esse tipo de intervalo, mas nota que isso só faz sentido quando esse DS2 é positivo, tá? Porque se o DS2 fosse negativo, bom, aí você ia ter aqui imaginário, isso não faz sentido, né? Um intervalo de tempo imaginário, né? Então, sempre quando a gente tem entre dois eventos, o intervalo entre eles é tipo tempo, o tempo próprio entre eles você pode escrever dessa maneira, em termos da raiz quadrada do intervalo, né? Agora, a gente tinha falado algumas aulas atrás que o intervalo, quando a gente definiu o intervalo é um invariante, e que vale para qualquer referencial, né? O C, a velocidade da luz, também é um invariante, ele tem o mesmo valor para qualquer referencial. Portanto, a gente pode concluir que o tempo próprio entre dois eventos também é um invariante. Ele tem o mesmo valor para qualquer referencial que você vá. Tá legal? Bom, vamos agora ir para digamos, analisar esse tempo próprio quando você tem o movimento de uma partícula, na linha mundo de uma partícula, né? Então, quando você pega lá a linha mundo de uma partícula, né, eu tenho lá o meu espaço-tempo, e aí a linha mundo da partícula, e eu pego lá dois eventos nessa linha mundo da partícula, eu sempre posso ir num referencial em que eu vejo essa partícula parada, necessariamente esses dois eventos que estão aqui na linha mundo da partícula, eles vão ser eventos que o intervalo entre eles tem que ser desse tipo que a gente acabou de ver, do tipo tempo, né? Porque, como eu acabei de falar, nesse tipo de eventos, nesse tipo que satisfaz essa condição, você sempre pode ir para um referencial onde eles acontecem no mesmo lugar, né? E para uma partícula, você sempre pode se movimentar junto com a partícula e aí você vê a partícula parada, né? Então, necessariamente, na linha mundo de uma partícula, dois eventos que estejam lá nessa linha mundo tem que ser, o intervalo entre eles é tipo tempo, né? Mas aí você pode falar, e se a partícula estiver acelerada? Se a partícula estiver acelerada, eu não posso pegar um referencial e mover junto com ela, porque o meu referencial sempre tem que ir com uma velocidade constante. Sim, isso é verdade. Mas o que a gente pode fazer nesse caso, ao invés de usar um referencial só, eu uso uma infinidade de referenciais. Cada um deles, cada um desses referenciais inerciais, né? E aí, para cada diferente velocidade que a partícula tenha, sempre vai ter um referencial que está movendo junto com ela. Digamos, não custa nada para mim, eu não tenho que pagar para esses referenciais, né? Então imagina um carro que está acelerando de 70 km por hora até 80 km por hora, né? Você pode pensar, ter uma infinidade de referenciais, cada referencial ter uma velocidade que toma um valor, um número real entre 70 km e 80 km, né? Eu vou ter um referencial para cada possível número real entre esses dois valores. Isso significa que para cada vez que a velocidade vai aumentando do carro, sempre vai ter um dos referenciais que vai ter exatamente a mesma velocidade do carro, e aí o carro vai estar parado instantaneamente com relação a esse referencial, né?
Então, isso que a gente pode fazer. Não tem uma limitação. A única limitação que eu tenho é que os meus referenciais sempre têm que ser inerciais. Agora, eu não tenho limitação do número de referenciais que eu possa usar. Eu posso usar uma infinidade, tudo bem, né? E aí, como eu falei, nessa situação, quando eu pego exatamente, o carro está a 70,28 km por hora, e eu pego um referencial que está exatamente naquela velocidade, naquele instante o carro está instantaneamente parado com relação àquele referencial, né? E aí eu posso usar tudo que eu acabei de falar, né? E aí, durante um intervalo de tempo infinitesimal, esse carro vai estar parado com relação a esse referencial, e aí vale o que eu acabei de falar. O meu ds2 vai ser o c quadrado vezes um ΔT. Esse ΔT eu interpreto como sendo o tempo próprio nesse intervalo de tempo infinitesimal, né? Aí eu posso, como antes, eu posso passar o c quadrado aqui para baixo, tirar a raiz quadrada, e eu tenho aquela relação que eu falei agora há pouco, mas essa relação vale só por um intervalo infinitesimal de tempo, né? E aí, o que você faz para você pegar nessa situação da partícula acelerada? E eu quero pegar não um intervalo de tempo infinitesimal, mas eu quero pegar o intervalo de tempo entre dois instantes. Um instante, quando ele está aqui, a partícula está no evento A, e quando a partícula está aqui no evento B, sendo que a partícula está acelerada. Pode acelerar para frente, para trás, etc. Então, o que eu faço é o que vocês aprendem lá na Física 1, né? Eu pego esses infinitésimos e faço um somatório entre eles, né? Mas como é um somatório de infinitésimos, esse somatório é o que a gente chama de integral. Eu pego esses infinitésimos e integro isso aqui entre esses dois eventos, o evento A e o evento B, né? É isso que eu faço, né? E aí eu substituo esse delta tal 1 sobre c ds. Tá legal? Agora, como eu acabei de falar, esse ds é um invariante. Se ele é um invariante, a princípio aqui nessa conta, você poderia pensar, eu tenho que fazer essa conta para essa infinidade de referenciais. Meu Deus do céu, que trabalho, né? Você vai pegar uma infinidade de referenciais e para cada um desses referenciais você tem que fazer essa conta. Bom, mas aí você pode usar o que eu estava falando, o fato desse ds ser um invariante. Se ele é um invariante, o valor dele vale para qualquer referencial. Então, eu, ao invés de fazer a conta para cada um desses infinitos referenciais, como ele tem todos eles têm o mesmo valor para qualquer referencial, eu posso fazer a conta de cada um desses pequenos infinitesimais nesse referencial daqui, nesse referencial S. E aí, fazendo a conta nesse referencial S, a gente tem que no referencial S, quer dizer, a gente tem que a princípio a partícula não está parada, e aí vale essa relação daqui. Eu estou considerando no espaço o movimento só na direção x, né? Então, isso aqui é o que vale no referencial S, né? Então, tomando a raiz quadrada disso aqui, a gente vai ter essa relação. Aí depois esse dr eu posso reescrever dessa maneira. Isso aqui é um deslocamento no espaço, né? Isso aqui é a derivada de dr. Bom, aqui faltou a setinha aqui em cima, né? Então, aqui é a derivada do dr com relação ao dt,
isso aqui nada mais é do que a velocidade da partícula. Lembra que esse dr é o dr visto no referencial S. Então, esse v é a velocidade da partícula vista nesse referencial S. Né? Velocidade vista nesse referencial. Né? E aí eu posso tirar esse dt aqui para fora, o cdt para fora da raiz. Né? Aí eu coloquei um c aqui embaixo, porque eu coloquei o c aqui do lado de fora. Né? Então, o ds ele vai poder ser escrito dessa maneira. A gente substitui isso nessa integral. Né? Cancelo esse c com esse c. Né? Tenho esse c daqui que cancela com esse c. Então, a minha integral vai ficar sendo escrita dessa maneira. Tá? Então, isso aqui é o tempo próprio nessa trajetória, né, nessa linha mundo aqui, que é totalmente arbitrária, que a partícula pode estar acelerada ou não. Né? Então você vê que essa é a maneira mais geral que a gente pode calcular. Necessariamente, como eu falei, essa integral aqui é a integral que você calcula nesse caminho. Tá? Aí não tem jeito, tem que ser nesse caminho que você tem que calcular. É nesse caminho que o cálculo tem que ser feito. Mas nessa integral, o que aparece aqui, esse v, é a velocidade da partícula no instante t, vista por esse referencial S. Tá legal? Agora, então essa aqui é a maneira mais geral como a gente calcula um intervalo entre dois eventos, A e B, na trajetória de uma partícula. No caso, se você vai para o caso particular, quando a velocidade da partícula é constante, aí isso aqui é constante, vai poder ir para fora da integral, vai ficar só a integral entre A e B de dt, mas a integral de dt entre A e B nada mais é, sendo que esse t que aparece aqui, como eu falei, isso aqui é para o referencial sem linha. Tá? Aqui são coordenadas, tudo isso aqui são com relação ao referencial, tá? Como eu escrevi aqui, né? Ao referencial S sem linha. Né? Então, quando você integra dt no referencial sem linha, significa que você está fazendo uma soma dos dt's entre A e B nesse referencial. Isso vai ser o delta t visto no referencial sem linha entre esses dois eventos. Né? E aí a gente, bom, isso aqui, esse raiz de 1 menos v quadrado c quadrado, isso aqui é aquele inverso do gama. Né? Então vocês veem que quando v é constante, a partir dessa relação, a gente chega nessa equação, e essa equação aqui foi a equação que a gente obteve lá na aula 3, da dilatação temporal, quando eu tenho, a partir de um referencial, eu vejo o outro em movimento com velocidade constante. Então vocês veem que está tudo consistente, a gente obteve aquele resultado como um caso particular dessa expressão aqui. Essa expressão aqui é muito mais geral do que aquele resultado que a gente teve antes. Tá legal? Bom, então tá, era esse resultado que eu queria pegar. Aí o que a gente vai fazer na próxima aula vai ser usar esse resultado para interpretar aquele famoso paradoxo dos gêmeos. Tá? Então isso que vai ser o tópico da próxima aula, bom, entre outras coisas. Bom, então tá, então nos vemos na próxima aula.